A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título O Nascimento de Isaac. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre de 2026 e agora, nesta lição, nós vamos falar do acontecimento mais importante na vida de Abraão, que foi o nascimento do filho da promessa. Abraão recebeu essa promessa e passou 25 anos para ela se cumprir na sua vida. Mas se cumpriu porque o que Deus promete, ele realmente vai cumprir. Nasceu o filho de Abraão com Sara, foi a partir dele que surgiu a nação de Israel. Depois de Isaac vem Jacó e depois de Jacó vem os seus filhos, os seus 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Então aqui Deus está executando o plano de salvação, que é formar essa nação para que dali nascesse o Messias. Então assim, o nascimento de Isaac é um acontecimento muito importante. No entanto, esta lição vai tratar também de um tema bem delicado, que foi a questão ali de Agar, E a gente sabe da história que Abraão, ele se deitou com Agar, que é a serva, teve um filho com essa serva, que é Ismael, mas não era o filho da promessa. Então, com o nascimento de Isaac, aquele problema que já tinha ali entre Agar e Sara ficou mais intenso. Ismael já estava ali com 14 anos quando Isaac nasceu, de 13 a 14 anos mais ou menos. E a gente que conhece a história sabe que a situação ficou bastante tensa e ela teve que ir embora de casa. E esse ato de Abraão e Sara expulsar Agar é um ato que levanta alguns debates. Será que Abraão fez o correto? Por que Abraão só deu pão e água? Por que ele não deu mais coisas? Porque ele era muito rico. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem gente que romantiza essa situação, defende Abraão, que Abraão estava certo e tal. Mas será que Abraão teve amor? Será que ele exerceu um amor verdadeiro ali naquela situação? A gente precisa questionar um pouco isso, porque quando a gente fala de Abraão, a gente fala do homem de fé, o pai da fé, o homem de Deus e tal, que deu origem à nação de Israel, E surge aí muitos defensores. E a gente chega com essa capa completa, assim, que Abraão é um homem perfeito, e acaba passando batido ali os erros de Abraão, E a abordagem que eu vou fazer aqui é que Abraão errou nessa situação, mas eu espero que você assista a aula até o final para entender a minha abordagem aqui, o que eu vou falar. Tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. Eu aprendi muito estudando essa lição. Recomendo você ver a minha aula, ver outras aulas, ler outros materiais, para que você possa ter um entendimento completo desse assunto. Mas é um assunto muito importante e a gente vai destacar muita coisa aqui prática para a nossa vida. Então vamos continuar aqui. Eu vou usar o slide, O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, se você quer usar um slide na sua igreja, o slide do EBD em Foco é um slide ideal. A sua aula vai ser uma aula diferenciada. Então, se você fizer a assinatura do EBD em Foco, vai ter acesso ao slide de adultos, de jovens e vários bônus, Slides de escatologia, discipulado, vários sermões, muito conteúdo extra aí. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD. Então, assim, a gente tem mais de 900 slides. Na verdade, já tem mais de 1000. A gente vai atualizar esses slides no site, mas quem é assinante tem acesso a todos eles, Quem não é assinante consegue baixar os slides antigos, salvos em PDF. Então você vai baixar o PDF e usar na sua igreja, que funciona muito bem também. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp está na tela, na descrição do vídeo também tem o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem sempre que tiver alguma dúvida, sempre que precisar. O textuário da lição diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Aqui no capítulo 18, eles já estavam esperando há muito tempo e a promessa ainda não tinha se cumprido, e Deus de tempos em tempos reforçava essa promessa, e aqui foi mais uma vez que Deus reforçou que ela teria de fato um filho. Verdade prática: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então aqui nós estamos falando da onipotência de Deus e é um tema muito importante a ser destacado, Porque às vezes a gente não tem a dimensão do que é ser onipotente. Ele pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Deus controla tudo, ele nos criou. Então assim, ele tem um controle sobre todas as coisas. É claro que ele nos deu o livre-arbítrio, somos criaturas livres para agir. Então assim, tem algumas coisas realmente que a gente precisa entender, que faz parte da nossa liberdade. Mas, de acordo com a nossa lição aqui, Deus pode sim fazer com que uma mulher estéril tenha um filho, e uma idade bem avançada. Isso aqui realmente é algo que é extraordinário, somente um Deus onipotente pode fazer. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 7, mas eu recomendo você ler todo o capítulo 21 e durante a aula a gente vai ler esses versículos aqui e explicar em detalhes. Vamos para a introdução, que diz assim: nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Sobre essa questão da idade, eu já falei em aulas anteriores e vou reforçar aqui.
Abraão tinha 100 anos, já era um homem idoso, sim, para aquela época. No entanto, Abraão ainda viveu 75 anos depois que Isaac nasceu. Ele morreu com 175 anos. A gente não pode esquecer isso. Então, era um homem idoso? Era. Mas ele ainda teve muitos anos pela frente. Abraão casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos. Então, Abraão teve um total de 8 filhos. Ismael e Isaac, mais 6 filhos. Você lê o texto bíblico, vai entender isso aí melhor. E Sara já estava com 90 anos. Ela realmente também já estava idosa e o texto bíblico já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não podia mais ter filhos. Então foi algo realmente extraordinário. E Sara viveu mais 37 anos após o nascimento de Isaac. Então ela viu Isaac chegar até os 37 anos de idade. Então ela viveu mais alguns anos, mas ela já estava realmente numa idade avançada e não era mais possível ter filhos. Então foi algo extraordinário, foi um milagre de Deus. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. Então, assim, o texto diz aqui visitou, é no sentido de que ele cumpriu a promessa de nascer o filho, tá? Visitar aqui é nesse sentido. Então, Deus realmente, né, cumpriu essa promessa que ele já havia feito há um tempo atrás, tinha reforçado várias vezes e cumpriu depois de 25 anos. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Então, assim, Deus ele não opera na lógica humana, ele não opera de acordo com a vontade humana. Ele opera de acordo com a sua vontade quando ele quer. É claro que aqui entra também a questão da oração. Eu já falei em aulas anteriores, aqui não é tema sobre oração, mas a gente precisa entender, né, que a oração ela também faz com que Deus haja em nosso favor. Só lembrando aqui de uma outra mulher estéril, né, que não podia ter filho de jeito nenhum, que é Ana, né, a mulher de Eucana. E Ana orou ao Senhor, clamou ao Senhor para ter um filho, e de fato Deus respondeu ela. Ela teve Samuel e depois teve outros filhos. Então a gente observa o quê? Que se nós orarmos e pedirmos, Deus vai agir em nosso favor. Então a vontade de Deus, ela também age através da nossa oração. Então, assim, a oração é algo misterioso, mas Deus ouve e responde às nossas orações. Tópico 1. As consequências da impaciência de Sara. 1.1. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Então, assim, de acordo com a tradição da época, era a mulher que dava o nome para a criança, mas nesse caso aqui foi Abraão. Apesar de que esse nome é um nome que Deus já tinha determinado anteriormente, né? O nome, né, a gente vai ver aqui, ó, significa riso, né? Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso, certamente porque ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Então essa questão do riso a gente já tratou em lições anteriores, mas, assim, reforçando aqui, né, Abraão riu, Sara riu, né, eles não riram de Deus, não foi um riso de zombaria, mas foi um riso da situação. Eles estavam idosos, situação difícil, como que ia ter um filho naquela idade? Então, o riso era mais nesse sentido deles mesmos, né? Então, assim, vamos ler o texto aqui da lição, né? Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. Está lá em Gênesis 17, verso 7. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Nós vamos ler esse texto aqui. Segura aí. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Agora vamos ler aqui o texto de Gênesis 18, de 12 a 14. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então observe que Deus, né, que estava visitando Abraão ali, foi aquela visita dos 3, né, que a gente estudou, acho que foi na lição anterior, ali estava o anjo do Senhor, o próprio Senhor estava ali presente, né, e Sara lá escondida, ouvindo a conversa, quando o Senhor falou que ela teria um filho, ela riu dentro de si. E Deus falou, ela está rindo. Ela falou, não ri, não, riu sim. Você riu. E aí o próprio Deus fala, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Então, assim,
não existe nada difícil para Deus. É claro que você pode questionar, mas teve momentos difíceis da minha vida, que eu orei, que eu clamei, Deus não me ouviu. Né? Como que funciona isso? Assim, é um tema complexo, é um tema difícil de tratar, mas eu vi um escritor, né, falando uma vez, foi o C.S. Lewis, né? Ele tem um livro sobre oração que eu acho bem interessante, e ele disse o seguinte, que parece que quanto mais a gente fica antigo na fé, né, o tempo vai passando, a gente vai ficando aquele crente mais maduro, parece que Deus responde menos às nossas orações. Parece que a gente ora, clama e não tem resultado, enquanto o novo convertido está orando o tempo todo tendo resposta, né? Então, assim, eu acho que tem a ver também com maturidade, né? Conhecimento de Deus. A gente sabe que nem sempre as nossas orações serão ouvidas. Nem sempre, né, aquilo que a gente está pedindo é a vontade de Deus. Mas a gente não vai deixar de pedir. E a gente precisa ter maturidade espiritual de entender que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é superior. Então, se aquilo que você pediu você não foi atendido, não se preocupe. Deus tem algo melhor na sua vida. Por algum motivo, ele não atendeu a sua oração. Então, assim, que é um tema que a gente pode tratar em um outro momento, mas é importante a gente destacar isso. A promessa está demorando, tudo bem, espera que Deus vai cumprir. Né? E aquilo que você está precisando, você clamou, pediu e não recebeu, quem sabe ainda não é o tempo, quem sabe não é a vontade de Deus. 1.2, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Então, assim, a gente estudou esse tema anteriormente e a gente viu que ali foi algo errado que Abraão e Sara fizeram. Né? Sara deu a ideia e Abraão acatou a ideia, só que aquilo ali, né, foi aquela ajudinha para Deus que eles estavam tentando dar, mas foi algo totalmente errado, equivocado, e agora estão colhendo os frutos disso. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Então, os problemas familiares começaram ali, naquela situação. Assim que Agar engravidou, já começou a ter esse problema com Sara e tudo mais. Então, assim, foi algo realmente problemático que foi se intensificando. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Então, Gênesis 21, verso 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, assim, ali Isaac, com 2 ou 3 anos de idade, mais ou menos, quando ele foi desmamado, apesar da lição falar 5 anos, eu acredito que foi com 2 ou 3 anos. Eu vou falar também sobre isso mais na frente. Então, ali está Ismael zombando dele, zombando no adolescente, zombando de uma criança. E isso foi demais para Sara. Então, a gente sabe que realmente a situação chegou nesse ponto, porque por muito tempo já estava ali uma certa tensão naquela família. Muito provavelmente Agar estava na esperança de Ismael ser o herdeiro, o filho da promessa. Ismael também já tinha entendido a situação e estava ali crendo nisso. E de repente vem Isaac. Então isso tornou-se um problema sério ali naquela família. Tópico 1.3. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Então, assim, o texto bíblico vai registrar um momento específico que Ismael estava zombando ali, caçoando de Isaac. No entanto, o texto bíblico é resumido. Pode ser que a situação era muito pior do que a gente consegue perceber ali no texto. Pode ser que realmente a situação estava insustentável. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Então, assim, a culpa é de Sara. Ela criou aquela situação. Ela que pediu para que Abraão se deitasse com Agar. Foi ela que fez tudo isso. E agora ela está colhendo os frutos, as consequências da sua escolha errada e está descontando na criança. Está descontando em Ismael e em Agar. É isso que ela faz. Então, assim, Sara está totalmente errada nessa história. Ah, mas que Sara é a mulher de Abraão, uma mulher de fé, aquela coisa toda, uma grande matriarca. Mas ela errou como qualquer um de nós pode errar. Então o erro faz parte, o erro acontece. A gente não deve achar que algum ser humano na face da terra nunca vai errar, que vai ser perfeito e tal, aquela coisa toda. Isso não vai acontecer. Então Sara errou lá no início e continuou errando. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva
e o seu filho. Gênesis 21, 10. Então, essa foi a saída que ela encontrou. Manda essa escrava ir embora. Aí você pode falar assim, mas Deus concordou com ela. Deus falou com Abraão, escute o que Sara está falando, faça tudo o que ela pediu. E Abraão simplesmente foi lá e seguiu. Só que assim, o fato de Deus concordar com a situação não significa que Sara estava certa. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque é assim, pense em Judas Iscariotes. O que ele fez, traindo Jesus, foi algo que contribuiu para que, de fato, o plano de salvação fosse executado. Jesus foi entregue para os judeus, depois foi crucificado, e a gente sabe que a morte de Jesus era necessária. Então, a traição ali, ela ia acontecer. No caso, Judas ia fazer aquilo. No entanto, isso não faz de Judas um herói. Judas foi um herói, ele traiu Jesus. Não, ele foi culpado. Ele foi um pecador por causa disso. Então, só porque uma situação, às vezes, ela culmina ali em algo bom no futuro, não significa que aquilo ali foi certo, né? Um outro exemplo é o caso da Babilônia, que ataca Israel, né? Então ataca ali o reino de Judá, leva todo mundo para o cativeiro. Aquilo ali já havia sido profetizado por vários profetas. Deus estava falando que ia levar o povo para o cativeiro, né? E a Babilônia foi a nação que fez isso. Só que a Babilônia errou. A Babilônia, ao chegar lá, destruir tudo, matar as pessoas, levar para o cativeiro, né? Assim, eles sofreram as consequências disso também. Então, só porque uma promessa ali, havia ali uma profecia, não significa que tá tudo bonitinho, tudo certo. Não é assim que funciona. Então, assim, pode ser que é um tema complexo. Eu vou tentar abordar isso de forma mais detalhada em outro momento, mas que fique claro que o fato de Deus ter concordado aqui, né, fala com Sara, não, Sara está certa, manda ela embora, não significa que a situação toda ali que Sara criou e de mandar embora era uma situação boa. É claro que Deus proveu ali para Agar, né, e Ismael, mas a ação de Sara foi uma ação pecaminosa. Tá? Eu entendo dessa maneira. Vamos agora para o tópico 2, que diz assim: Abraão tem que tomar uma atitude. 2.1. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Então, Gênesis capítulo 21, versículo 8, vai destacar nesse banquete que acontecia quando a criança era desmamada, né? Então, isso aqui era costume da época, né? Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. O que acontece? Eu dei uma pesquisada sobre essa idade aqui que a criança era desmamada. E, de acordo com o livro do Champlin, tem várias versões, né, históricas, antigas, diferentes, que diz de 2 anos até 5 anos. Alguns dizem 2 anos, outros dizem 3 anos. Né? E tem um escritor, que eu não lembro o nome agora, um escritor antigo, que fala 5 anos. No entanto, é mais provável que tenha sido de 2 a 3 anos. As fontes mais confiáveis da cultura da época destacam isso, de 2 a 3 anos. Tá? Então, isso aqui, 5 anos eu acho pouco provável, até mesmo porque as mulheres daquela época, elas tinham muitos filhos. Então, quando a criança estava com 5 anos, ela já tinha nascido 2. Então, era muito difícil uma mulher amamentar uma criança ali no peito até os 5 anos de idade. Era muito complicado. Não no caso de Sara, né? Porque Sara só teve 1. Mas as mulheres tinham 12 filhos. Era um atrás do outro, né? Então, assim, era complicado amamentar por tanto tempo. Então, eu acredito que a idade era nessa faixa de 2 a 3 anos. Vamos colocar aqui 3 para ficar no meio do caminho, né? Então, assim, Isaac já estava numa idadezinha ali e tal, com uma criança que entendia bastante coisa, né? Então, era uma idade que tinha ali, né, essa festa, esse banquete. Né? Vale destacar que os judeus não faziam festa de aniversário, né? Eles não tinham essa ideia de festa de aniversário, então, né, as festas aconteciam por outros motivos, e o desmame era um motivo, né? Provavelmente convidava os vizinhos e tal, e tinha esse costume. Só que isso aqui é um costume antes da nação judaica ser formada, tá? É um costume antigo, é um costume da Mesopotâmia. A gente tem que entender esse contexto histórico aqui também. Tem muita coisa que a gente quer interpretar de acordo com o costume dos judeus, e não é bem assim, porque aqui o povo judeu ainda não havia sido formado. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Então, assim, né, tudo está normal, tudo muito bonito, tudo muito belo ali, mas a gente sabe do problema que tinha ali com Agar e Sara, né? Estava ali uma certa tensão no ar. 2.2.
a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Então aqui Ismael já está com a idade bem avançada, porque assim, de acordo com os nossos cálculos da idade de Abraão, né, quando nasce Ismael, depois quando nasce Isaac, eu acho que Ismael já estava com 14 anos, se eu não me engano é isso. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Então, aqui fazendo o cálculo, dá 14 anos de idade. Mas aqui o contexto da zombaria é depois do desmame. Então, provavelmente, Ismael já estava com 17 anos. Pode ser que o texto bíblico coloca a situação ali da zombaria, né, que no caso Ismael zombava de Isaac, no meio ali dessa questão do desmame, mas pode ser que acontecia antes. Né? Pode ser que era antes. Mas, enfim, de certa forma, eu acredito que era algo contínuo, não foi algo pontual. Não foi assim, lá no dia do desmame, Ismael resolveu zombar de Isaac. Eu acho que não foi exatamente isso. É bem provável que era algo contínuo que estava acontecendo há muito tempo. Ismael já era bem grandinho, tá? Ele já tinha um entendimento das coisas, né? Um menino de 14 anos, 17 anos já tem um entendimento, então não fazia muito sentido aquilo ali acontecer. Seu mal-estar era estranho, que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Gênesis capítulo 21, versículo 10 e 11, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Então aqui, Abraão ficou triste com essa situação, porque ele amava Ismael. Talvez ele não amava Agar, não tinha mais relacionamento com ela, provavelmente não tinha. Mas ele tinha um filho com ela. E esse filho era um filho que ele realmente tinha ali um sentimento, um amor por ela. E de acordo com a cultura da época, Ismael seria considerado filho de Sara também. O filho da escrava era filho da mulher principal. Então não fazia muito sentido Sara agir dessa forma. É claro que ela ficou muito aborrecida por causa da situação. Então assim, a gente toma decisões ali no calor do momento e são decisões muitas vezes erradas. É claro que não dava para conviver todo mundo junto. Não dava, não tinha como conviver. Do jeito que estava ali, não tinha. No entanto, não era necessário tomar essa decisão drástica de expulsar. Fala, não, vai embora e pronto, acabou. Não é assim também. Tá? Então vamos lá. 2.3, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Então, aquela ajudinha a Deus que eles fizeram lá no passado, agora resultou nessa situação complicada, né? Ter que mandar embora ali o seu próprio filho. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, assim, diante de toda essa situação, Deus ainda vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso, misericordioso, amoroso e cuidando dos seus filhos. Ao mesmo tempo que ele vai perdoar Abraão e Sara por agir dessa forma, agir de forma errônea, de forma errada, ele também vai cuidar de Agar e Ismael. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então, assim, Deus falou com Abraão para apoiar Sara. Não apoie Sara porque realmente não tem como conviver junto. Isso aí é um fato. A gente não está negando isso aqui, eu não nego isso. Não tinha como eles conviverem ali no mesmo teto, com aquela mesma ideia de que um é o filho da promessa, não, mas esse aqui nasceu primeiro, ia ficar aquela confusão, a gente sabe disso. Mas será que a atitude correta seria expulsar, mandar embora? A gente precisa também ver isso com cautela. Tópico 3. Agar e Ismael deixam uma casa de Abraão. 3.1. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. Então, assim, foi uma situação difícil, complicada, não foi fácil, mas ele fez o que ela pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, observe
que o escritor da revista está meio que defendendo aqui Abraão, né? Abraão ouviu a voz de Deus, ele fez o que Deus mandou e tal, só que eu não vejo dessa forma. Deus concordou com a ideia de Sara de mandar ela embora, mas não dessa maneira. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu sei que tem muitos teólogos que defendem Abraão, que Abraão fez isso porque ele sabia que Deus estava no comando, ele ia cuidar de Agar e tudo mais. Isso aqui é a fé de Abraão, mas esse argumento não se sustenta. Não se sustenta, não tem como a gente olhar para essa situação e achar que o que Abraão está fazendo aqui está certo. Não tem como. Abraão era um homem muito rico, ele poderia ter enviado, né, juntamente com Agar ali, camelos, mais suprimentos, e falar assim, olha Agar, vai para tal lugar, para tal terra, tu quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar. Ou então assim, indicar um local, tentar criar uma situação para que ela, né, tivesse providências. Não mandar ela embora de madrugada, somente com pão e água. O escritor da revista coloca mais na frente um pão e um odre de água, né, mas não foi só um pão, né? Fala pão e um odre de água. Realmente foi pouca coisa. Não foi muita coisa, foi pouca coisa. Então, assim, eu não consigo olhar para essa situação e falar Abraão fez certo. Abraão fez o correto. Abraão, né, sabia que Deus ia cuidar dela. Não, eu não consigo. Abraão fez errado aqui. Ele errou e errou feio. Foi uma falta de amor muito grande. E ele simplesmente seguiu ali a intuição, a ideia de Sara. Sara mandou, Deus falou que eu deveria ouvir a Sara, mas a maneira que foi feito não foi correta. Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente precisa falar real aqui. Tá? A gente precisa realmente aprender, né, com os erros de Abraão também. Olhar para o que ele fez de errado e falar, não vou fazer dessa maneira. 3.2, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. Então ela foi expulsa da casa, vivia com tudo ali, tendo tudo do bom e do melhor, e de repente ela foi expulsa pela madrugada, bem cedinho, né, com pouca coisa, pouco suprimento. E continuando aqui, ó, o que o escritor da revista coloca, né, as únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. Então o texto bíblico não fala com pão, né, fala pão e água, mas enfim, foi pouca coisa porque ela conseguiu carregar nas costas. Então não tinha nenhum animal ali, um cavalo, um jumento, um camelo, não tinha nada disso. Foi simplesmente ela sem nada, andando com Ismael. Então, a mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. Então, a situação estava muito difícil para ela. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então, assim, a situação bem triste, bem complicada. Eu não sei se Abraão pensou que ela ia andar um dia, ia encontrar um grupo de pessoas, uma vila, alguma coisa do tipo, e ali ela ia ter sustento. Não sei o que ele pensou, mas realmente o sustento que ele entregou para ela foi pouco, acabou. E ali ela viu, né, se viu numa situação bem complicada. Né? Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe não poderia ver o sofrimento do seu filho, né, e a sua morte. Então ela viu que o filho dela ia morrer. Ela viu que aquela situação era insustentável. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não o ver morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Então, assim, foi algo realmente triste, uma situação que, às vezes, a gente, lendo o texto bíblico, passa batido, assim, acha que é uma coisa tranquila. Não. Pense nessa situação. Uma mãe com um filho, no deserto, sem água, sol quente, e ela vendo seu filho morrer. Então, ela chorou, realmente, ela clamou a Deus. Com certeza, ela fez uma oração, ela clamou a Deus ali naquele momento. Tópico 3.3, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Ou seja, ela mesma não podia fazer nada. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor.
Então, assim, Deus estava vendo a situação, Deus viu a injustiça que foi praticada ali, tá? E ele resolveu entrar em ação. Deus entrou em ação ali, né, e resolveu esse problema. Deus enviou livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Vamos ler aqui o texto de Gênesis 21, 17 a 21. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, assim, ela estava bem longe do menino, né? Estava a um tiro de arco, que é uma distância de mais ou menos 700 metros. Então, ela ficou realmente longe para não ouvir a voz do menino. E Deus mostra para ela que tinha água ali, muito provavelmente devido ao cansaço, devido a todo aquele estresse. Enfim, ela ficou vagueando, perdida no deserto, ela não conseguiu ver onde tinha água. Ela não conseguiu enxergar a água. No deserto tem muita miragem, então tem coisa que a pessoa pensa que é água, que é o reflexo ali do sol e tal. A pessoa pensa que é água, mas não é água. Então acho que ela pensou assim, aquilo é uma miragem, aquilo não é água. Provavelmente isso. Né? E ela não conseguia saber onde tinha água. E aí ela entrou em desespero. Né? Então quando Deus abre os olhos, ela passa a perceber as coisas melhor. Né, tem aquela visão mais ampla e ela consegue enxergar que ali tem água, né, ela vai beber a água, dá água para o menino. Né, e o texto diz que Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então Deus estava com Ismael, Deus cuidou de Ismael, mesmo ele sendo menosprezado, mesmo que Abraão mandou ele embora, mas Deus estava com ele, Deus estava cuidando dele, Deus cuida de cada um de nós. Basta você clamar, basta você acreditar. Né? Isso aqui a gente já observa que o Deus Todo-Poderoso não é o Deus somente de Israel, somente de uma nação, não é o Deus somente de Abraão, não, é o Deus de todos nós, é o Deus de toda a humanidade. Destacando aqui que a promessa que Deus fez para Abraão é que toda a humanidade seria abençoada através da descendência de Abraão. Isso se cumpre em Cristo Jesus, mas já estava presente naquele momento ali. Ali Deus já estava cuidando, né, de outras pessoas além da família de Abraão especificamente. É claro que aqui ainda está dentro do contexto da família de Abraão, tá? Mas a gente sabe que Deus é o Deus de todos os povos. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, que ele vai responder às nossas orações. Ele quer que nós clamemos a ele. Então, assim, clame a Deus. Tem gente que pensa assim, eu vou clamar a Deus só porque eu estou passando uma situação difícil, mas Deus quer que você clame na situação difícil mesmo. Epson, mas não é errado, né? Eu estava de boa aqui, tranquilo, não estava nem aí para Deus. Aí, de repente, estou passando por uma situação difícil, vou clamar a Deus. Clame. Mas e quando eu estiver na situação boa, clame também. Né? Busca a Deus, mas não tem problema. Você que talvez está longe de Deus, afastado, e aí de repente está passando por uma situação difícil, e agora parece que fica com vergonha, assim, não vou clamar a Deus. Não faça isso. Né? Vai lá e clame, busque, né? E Deus vai te atender. Não fique com vergonha de falar com Deus. Não fique com medo de falar com Deus. Clame a Deus. É claro que você pode, a partir daí, tomar uma decisão de buscar sempre a Deus, né, com mais frequência, né, se organizar aí na sua vida espiritual, né, e estar sempre na presença de Deus. Mas, enfim, clame que Ele vai te responder, Ele vai te atender. Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua a nos socorrer no presente. Salmo 121, verso 1, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Então, assim, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Então, clame que Deus vai lhe atender. Chegamos na conclusão dessa aula que diz assim: finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel, suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar, entre aspas, Deus, trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e o seu filho
Ismael. Então aqui nós temos uma conclusão que resume bem o que nós estudamos nessa lição, né? Então aqui a gente observa que Deus cumpriu aquela promessa que ele havia feito para Abraão. Demorou, mas demorou do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. Deus esperou passar todo aquele tempo para mostrar que realmente o filho da promessa era um filho milagroso. Era um filho que numa situação ali que realmente não tinha como. Porque se Abraão e Sara tivessem tido um filho logo no início, alguém poderia falar assim, foi coincidência, eles poderiam ter filho, então não tem nada de milagroso aí. Mas Deus esperou passar todos esses anos para mostrar que de fato ali foi um milagre. Então veio esse filho da promessa, cumpriu essa promessa no tempo certo, no tempo de Deus, e ao mesmo tempo estava tendo aquela tensão na casa por causa do primeiro filho, que era Ismael, mas mesmo diante do erro de Abraão e Sara, Deus, ele é o Deus que cuida de nós, então ele não menosprezou Agar, não menosprezou Ismael, então assim, cuidou deles e fez de Ismael uma grande nação. Então, de acordo com a tradição, Ismael, que deu origem aos árabes, enquanto Isaac deu origem aos judeus. Então a gente tem aqui realmente um grande povo, então Deus fez de Ismael uma grande nação. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Então, mais uma vez, reforçando aqui o nosso conteúdo no nosso site, ebedenfoco.com, os slides de adultos e jovens, nossos bônus, nosso aplicativo também, que você pode baixar e acessar aí no seu celular, o aplicativo do EBD em Foco. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.